A vereadora do União Brasil tem tratado do tema durante sessão legislativa no mês de janeiro na Câmara de Vereadores de Farroupilha. Fernanda Correa relatou sobre as condições das paradas de ônibus na cidade. De acordo com ela, diversas pessoas lhe relataram problemas enfrentados com a falta de estrutura adequada das paradas de ônibus em Farroupilha. Fernanda Correa citou o exemplo das paradas de ônibus da Praça da Matriz, quando em dias de chuva os usuários acabam se molhando. Durante a participação no grande expediente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, no dia 20 de janeiro, a vereadora do União Brasil tratou sobre as condições das paradas de ônibus no município de Farroupilha. Hoje, com grande responsabilidade, eu vou usar a tribuna para falar de uma demanda que eu recebi na nossa bancada nos últimos dias, que é das condições das paradas de ônibus aqui da nossa cidade. Nos últimos dias, alguns moradores estiveram nos relatando as dificuldades enfrentadas, especialmente nos dias de chuva. Claro que nós estamos agora na época do verão, no período escolar, mas todos nós sabemos que aqui na nossa cidade o inverno é bem rigoroso. Muitas mães com crianças no colo, idosos, trabalhadores, estudantes, que eles sofrem com essa falta de estrutura adequada das paradas de ônibus aqui na nossa cidade. A ausência de coberturas adequadas torna a espera pelo transporte coletivo um verdadeiro desafio, comprometendo não só o conforto, mas também a saúde das pessoas. Eu quero deixar um exemplo aqui, ali da parada de ônibus localizada na Praça da Matriz, que é a parada mais movimentada. Apesar dela ter sofrido uma reforma em novembro de 2022, algumas pessoas nos relataram que ela ainda é ineficiente. Por quê? Porque aquela cobertura que tem, ela vai até o meio-fio, e nos dias de chuva formam-se filas ali, quando as pessoas pegam o ônibus. E eles acabam se molhando até subirem no ônibus, né? Então, até os motoristas nos relataram também as reclamações, a gente foi ouvir, e as reclamações chegavam sempre no mesmo denominador, né? Que elas não têm aquela proteção lateral, que conforme vem a chuva, tem a chuva e o vento, as pessoas acabam se molhando, né, das pernas assim para baixo, e isso acaba provocando realmente a saúde não só das pessoas, mas de as crianças pequenas. Mas eu vou mais além. Eu recebi também na bancada, referente às paradas, uma reclamação lá do interior. E eu tive, no final de semana, lá na localidade do Burati, vendo para entender o que estava acontecendo. Lá ainda é mais precário. Lá tem as paradas na rodovia, tá, dos dois lados da rodovia, mas aonde para somente o Ozelame. O TCL e o transporte escolar, que é onde as crianças embarcam, não tem nenhuma proteção de parada. Casualmente, na hora que eu estava batendo as fotos lá, passou umas jovens e eu questionei elas, perguntei aonde que elas pegavam o transporte normalmente, aonde as crianças subiam no transporte ali, e ela me disse, bem natural, ela disse, a gente pega aqui. Aí eu disse, aqui aonde? Aqui. Gente, é bem na beira da rodovia. Não tem nada de sinalização que diga ali é uma parada de ônibus. Tá? É bem na beira da rodovia, aquelas crianças, ou os jovens, ou os moradores que dependem também, né, para trabalhar, eles ficam à mercê ali, porque não existe parada. Até, em algum momento, ela comentou que existia uma parada ali, mas ela foi retirada e ela não tinha entendido por que aquela parada tinha sido retirada. Então, diante, né, dessa demanda, e dessa realidade que o nosso município ele enfrenta, eu vou sugerir ao Executivo algumas providências que eu acredito que sejam fundamentais, porque eu entendo que melhorar as paradas de ônibus
é garantir dignidade à população que depende diariamente do transporte coletivo. Tá? Vou dizer que eu vou estudar, porque para que a gente possa levar para o município que as paradas elas sejam padronizadas, né? Que elas sejam não só coberta aquele telhado em cima, mas que esteja na lateral, na parte de trás, porque nós aqui nós temos carros, né? Mas e as pessoas que necessitam desse transporte? A gente precisa ter empatia com o outro. Até em algum momento também nessa minha visita lá no Burati, teve uma moradora que ela levantou a questão que agora, no período escolar, o TCL, por as crianças estarem de férias, ele nem entra no Burati. Então, os trabalhadores eles têm que ir pegar até a rodovia, né, o transporte. Então, a gente precisa entender que o Burati não é aquela rodovia ali, o Burati é bem além. Tem dos dois lados da rodovia e é grande. E ela relatou que ela sai 5 horas da manhã de casa, ela tem que subir a rampa lá para chegar na rodovia e poder pegar o ônibus, porque o ônibus não passa lá dentro. Eu quero dizer que eu peço também o apoio dos vereadores para levar essa demanda para o Executivo e cobrar junto, né, para que o Executivo tenha ações concretas e que a gente possa achar uma solução para melhorar dar qualidade de vida a essas pessoas que utilizam esse transporte. Também na mesma sessão, a vereadora agradeceu ao prefeito Jonas Tomazini por ter aceito uma agenda de última hora para tratar de uma pauta que envolve o projeto de desassoreamento de arroios. E quero deixar também registrado aqui que no dia 8 de janeiro eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Estado, na SEDUR, que também é dirigida pelo Rafael Malman, né, do meu partido, União Brasil, e sabendo da necessidade do desassoreamento dos arroios atingidos pelas enchentes de maio do ano passado, nós solicitamos, a presidente do meu partido, a Glória, ela esteve comigo nessa agenda, nós solicitamos que fosse agilizado e liberado de imediato os recursos para esse fim. Na ocasião, lá, quando nós estávamos com o chefe de gabinete, eles solicitaram para que nós agendássemos uma reunião com o prefeito Jonas, e eu quero deixar o meu agradecimento aqui, porque o prefeito, ele atendeu, ele respondeu e marcou de imediato a reunião que eles solicitaram, que foi no dia 14 de janeiro, às 10h30. Por quê? Porque a secretaria iria vir para Caxias do Sul para fazer a vistoria e já iriam aproveitar, vir para Farroupilha para não perder a viagem e atender o pedido que foi solicitado lá por nós. Então, eu deixo o meu agradecimento aqui ao prefeito Jonas por ter atendido, né, o pessoal da SEDUR nesse dia, porque eles já vieram para fazer a vistoria técnica lá do programa Desassorear RS. E digo que, independente de qualquer coisa e sem passar por cima de ninguém, eu fico feliz por ter tido a grata satisfação de ter sido atendida de imediato pelo meu colega e chefe de gabinete Pietro Dalla, da SEDUR RS, que, de fato, desengavetou o pedido feito por nosso município. Eu tenho conhecimento que o cadastramento foi feito no ano passado. Sei que foi um trabalho muito intenso, mas nada adianta ter projetos se eles ficarem engavetados. Farroupilha vai receber R$ 709.555,89, sem a necessidade de contrapartida municipal. Por isso que eu digo e repito, eu sempre vou defender que é no dividir que somamos. Estes assuntos foram tratados pela vereadora Fernanda Correa no dia 20 de janeiro, no Legislativo Municipal de Farroupilha. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.